eu não consigo, eu não sei, eu não posso, eu não sou capaz. Para, gente, para. Exato. Chega. Aproveitar esse momento para se provar que é capaz. No vídeo de hoje falaremos sobre crenças limitantes. Vamos falar sobre essas crenças que limitam a gente de viver, de ser mais leve, de progredir, de achar que a gente não consegue, de achar que a gente é incapaz de fazer alguma coisa. Para crenças limitantes, a gente já pode observar que crenças é tudo aquilo que a gente crê, né? Que a gente acredita. Vem, Freud. Por exemplo, Freud acha que é um cachorro. Ele acredita nisso. Isso é uma crença e ele não se limita a isso. Ele continua agindo como um cachorro. Ele não enterra sua areia, ele nasceu um gato cachorro. Então ele tem comportamentos de cachorro, né, meu amor? E às vezes de humano, porque ele quer conversar, ele quer falar, ele quer participar, ele quer gravar um vídeo, ele quer compartilhar coisas com vocês também. Então, quando a gente fala de crenças, a gente já pode partir da linha que é algo que a gente acredita. E quando a gente diz limitantes, é exatamente a gente se limitar a essas crenças. Então, eu acredito e eu me limito a isso. Eu não parto daquilo que está fora da minha crença. Por exemplo, eu acredito que a Terra é quadrada, então eu vou continuar achando que a Terra é quadrada e vou trabalhar nesse limite. Qualquer coisa que as pessoas possam me dizer, eu vou dizer que a Terra é plana e que está tudo certo. Então meu mundo é diferente do seu a partir disso. Enfim, as pessoas acharem que elas não podem casar. Isso também é uma crença limitante. É exatamente todo o nosso histórico de vida, de tudo que a gente aprendeu, de tudo que nós fomos condicionados, de como eu fui criado, é que vai me dar esses limites de crenças, né? Isso em questão de religião, de relacionamentos, de convívio social com as pessoas, de como eu vou agir no meu trabalho. São crenças de que, de alguma forma, eu aprendi. De alguma forma, alguma coisa no fio da minha vida me limitou a isso em algum momento. O que é importante a gente trabalhar na nossa crença limitante é a gente saber exatamente da onde eu tirei essa crença. Por exemplo, há um tempo atrás eu fui assaltado na porta da minha casa. A partir daquele momento, daquele trauma, daquela emoção que eu senti muito medo. A sensação dessa emoção, desse sentimento de eu ter ficado com medo, me trouxe uma crença, uma nova crença limitante de que eu não poderia chegar na minha casa depois das 11, porque eu fui assaltado às 11 horas da noite, então se eu chego depois das 11, eu acredito que eu possa ser assaltado. Então eu desenvolvi uma nova crença limitante na minha vida. E aí eu tenho que trabalhar isso. Por quê? Por que realmente se eu chegar às 11h15, meia-noite, 2 da manhã, com segurança, né, mais esperto, mais atento, eu não posso mudar esse cenário e possa viver a minha vida sem esse limite? Então quando a gente parte do princípio de que eu tenho um limite nas minhas relações, no meu trabalho, ou qualquer situação que seja, tenta buscar o que te limitou àquilo? O que levou você a acreditar que aquilo é a única forma de se viver que realmente funcione? Porque se a gente partir de vários princípios, a gente vai se desconstruindo o tempo todo, criando novas crenças limitantes e desfazendo de outras. Seria a mesma coisa, quando a gente mora com os nossos pais, a gente vai criando várias crenças limitantes conforme eles vão nos condicionando e educando a gente. Quando a gente vai morar fora de casa, a gente vai percebendo que algumas coisas não faz parte da minha rotina, não faz parte da minha vida. Então eu vou me desfazendo dessas crenças e vou construindo as minhas crenças, né? Eu sempre tenho que pensar que essa crença, ela não pode me paralisar para viver a minha vida. Eu preciso pegar e saber que essas crenças ela está me prevenindo de algumas situações que eu não gostaria de que passar novamente essas situações. Então, por exemplo, eu fiquei desempregado durante um tempo, consequentemente minha vida financeira
houve um transtorno, então isso vai me limitar a procurar novas oportunidades de emprego, porque eu não quero passar por isso de novo. Eu tenho medo, eu tenho riscos, né, em jogo se eu mudar de emprego, me adaptar a outra empresa, aí eu vou sair daquela empresa, aí eu vou ficar desempregado, aí tudo aquilo que eu já passei na minha vida eu vou passar de novo. Então eu crio um limite. Mas será que esse limite é benéfico? Será que naquela situação eu não agi de uma forma que me prejudicou, me desmotivou ou me levou para aquela situação que, de fato, aquela situação ela nunca mais vai ser como antes, né? Porque eu tive as minhas experiências, os meus aprendizados, então hoje eu sou uma outra pessoa. Eu tenho uma outra maneira de pensar, de agir e de me cuidar para que essas coisas não afetem e não atrapalhem a minha vida. Sempre a gente tem que levar esses limites como algo de que realmente vai me prejudicar, realmente se eu der um passinho a mais, sair dessa zona de conforto e pensar diferente, agir diferente, não vai mudar a minha vida? Não vai trazer outros benefícios para a minha vida? Sempre pensar se esse medo é algo que nós criamos, né? Se é real, realmente, ou é algo que realmente estava ali guardadinho, tá ali guardadinho e a gente não quer mexer porque a gente não quer viver essa outra realidade, sendo que não é uma realidade, né? Então vamos pensar mais sobre isso e trabalhar melhor, sempre... Será que é real mesmo? Esse meu medo, essa minha insegurança, isso que vai realmente me fazer mal? Se eu der um passo a mais? Experimente, se arrisque mais. Porque você é dono de você mesmo, você projeta esse medo, você cria esse medo, você constrói esses muros, né? Então, se você constrói, você pode tirá-los, derrubá-los, construir novos, derrubá-los. Não gostei dessa cor dessa parede, eu vou pintar. Aí eu pinto, não gostei, pinto de novo, não tem problema, tá tudo certo. Quando a gente fala de crenças... Ai, calma, Freud, nossa... Bem, nem queria você mesmo. Quando nós falamos sobre essas crenças limitantes, nesse momento atual, contemporâneo, de pandemia, onde a gente está se readaptando em todas as fases da nossa vida, desde a nossa rotina em casa, a rotina do nosso trabalho, as pessoas estão sentindo, né, uma dificuldade muito grande de mudar, de se readaptar, principalmente no seu ambiente de trabalho. E isso são crenças limitantes, porque a gente acha que a gente não pode sair daquela zona de conforto da forma que a gente sempre fez. Então, por exemplo, trabalho home office. Quantas pessoas estão tendo dificuldade de se adaptar a esse processo digital, né, do trabalho em home office, dividir isso dentro de casa, o tempo, a família, os filhos. Por exemplo, eu sempre coloquei limite para o meu filho em questão acesso à internet, assistir vídeo, jogar joguinho no celular e etc. Agora mudou. E você ficar tentando insistir em colocar o seu filho dentro daquela rotina que não existe mais. E você vai encontrando um conflito nisso, uma dificuldade de lidar com esse processo, que na verdade é um processo intrínseco, é seu. Você precisa desconstruir esses muros e montar uma nova forma de se viver, né? Uma nova forma de se pensar e agir. Pare de pensar que você não é capaz, que você não consegue. Eu não consigo estudar inglês, eu tenho muita dificuldade de aprender. Por quê? O que te fez lá atrás criar esse muro de que você não consegue, de que você não é capaz? Você é capaz, todos nós somos. Basta a gente se condicionar a uma nova forma de se viver, pensar, estudar, se aplicar, se dedicar com a sua própria vida. Concluindo, para que a gente consiga desconstruir esses muros, né, e mudar essas crenças, é sempre a gente pensar da onde, quando, em que momento eu criei essa crença, que eu acredito que isso não pode ser diferente, vai ter que ser dessa forma. É você pensar e refletir sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre tudo aquilo que você ouviu, porque é muito fácil a gente compartilhar certas coisas com os nossos amigos, né? A gente desabafar certos medos, traumas que a gente tem, mas ninguém sentiu o que a gente sente, ninguém viveu aquele momento como a gente viveu. Então a opinião do outro, às vezes, sobre a sua vida
ela é ineficiente daquilo que você realmente precisa trabalhar. É algo que nós mesmos precisamos trabalhar o tempo todo. E a psicanálise, ela faz isso, né? Ela faz você enxergar para dentro de você mesmo. O analista, ele nunca vai te dar uma resposta, ele sempre vai fazer você pensar dentro de você mesmo, da sua história, aquilo que você precisa, né, desconstruir desses muros de crenças que você vai construindo, e por isso você não vai avançando no seu processo de evolução. Então, faça isso. Comece a pensar em toda vez que você falar não quero, não posso, não consigo, pense, por que eu não consigo? Da onde? Da onde eu tirei isso? Quem me falou isso? Em que momento eu criei esse trauma? Essa ferradura dentro de mim que eu acho que eu sou incapaz de algo. Nós todos somos capazes. É só você acreditar em você mesmo, que você pode, você consegue e você vai conseguir prosseguir isso. E reconheça que isso é uma crença e não uma verdade. A verdade é você mesmo que vai construir. E eu quero saber de vocês, quais as crenças que vocês já conseguiram mudar, né? Que vocês acreditavam que isso era uma verdade e hoje não faz mais parte da vida de vocês. E quais as crenças que vocês gostariam de mudar e que vocês ainda não conseguiram. Para vocês escreverem aqui embaixo e vocês refletirem, por quê? Por que não pode ser diferente? Como eu posso fazer diferente?